É muito importante também que a gente busque por resultados mais rápidos, né? Porque quando o paciente ele tem que fazer muitas sessões e ele não vê um resultado dentro daquela dor que ele está sentindo, dentro daquele desconforto, a gente corre o risco do paciente desistir, né? De vir com a gente corre o risco do paciente procurar por um outro tipo de tratamento que não é esse tratamento que você oferece. A gente corre o risco do paciente procurar por um outro terapeuta porque ele pode concluir que você não é um terapeuta que dá um resultado com tanta eficácia, com tanta rapidez, né? Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Terapeuta Especialista, um programa que ajuda massoterapeutas a serem profissionais diferenciados. Eu sou Cíntia Manabe, fundadora e atuante da Manabe Terapia Oriental, uma clínica que utiliza o método Manabe terapêutico. E hoje eu vou falar aqui para você nesse vídeo sobre como fazer o paciente pagar o seu atendimento sorrindo. Esse é um assunto um pouco delicado, né? Porque para nós massoterapeutas, terapeutas que gostamos muito de ajudar, que gostamos de atender os nossos pacientes, né? Quando entra essa questão do cobrar, do valor, né? Às vezes a gente se perde um pouquinho, né? Mas existem alguns pontos que eu considero muito importante para que o paciente ele pague o valor do seu atendimento, né, feliz, né, que ele pague sorrindo, né, onde ele pague satisfeito, feliz pelo atendimento que ele teve. Então eu vou abordar alguns pontos aqui para você, eu fiz um rascunho aqui, então às vezes a gente fica um pouco inseguro ou com um sentimento um pouco incomodado, porque a gente fica pensando em como fazer, né, para cobrar o valor do nosso atendimento de uma forma justa, né, e que o nosso paciente também sinta que é um preço justo também e que de verdade ele pague o valor do seu atendimento sorrindo. Então, eu separei alguns pontos aqui importantes para compartilhar hoje aqui com você. Então, assim, um dos pontos que eu considero importante é que se você trabalha por conta, né, se você não presta serviços em alguma clínica, algum espaço, que é muito importante que quando você decide o valor da sua terapêutica, né, o valor do seu atendimento, quanto você vai cobrar pelo valor do seu atendimento, você tem que se sentir confortável e você tem que se sentir harmonioso com esse valor que você está cobrando, né? Você não pode ter um sentimento de que ou você está sendo injusto com o seu paciente ou que ao contrário, que o seu paciente está pagando muito menos do que você sente que você é merecedor de receber, né? Então você tem que, se você trabalha por conta, você tem que escolher um valor onde aquele valor te traga uma harmonia para você, né? E um dos pontos mais importantes, né? Aliás, acho que tudo que eu vou falar aqui para você eu considero importante, mas assim, uma das coisas que a gente tem que sempre pensar é sobre o foco, né? O foco que a gente dá em nós como profissionais, o foco que a gente dá na nossa terapêutica, o foco que a gente dá nos nossos pacientes, né? Então, em relação ao foco que a gente dá na nossa terapêutica, é muito importante que a gente acerte o diagnóstico, né? Porque quando a gente erra o diagnóstico, com certeza a gente vai acabar errando o tratamento, né? E para que a gente acerte o diagnóstico, a gente tem que ter um olhar voltado para o todo do paciente, né? Porque se você tem um olhar para o todo do paciente e você direciona, né, através dos seus conhecimentos, as perguntas, né, que você precisa para chegar num diagnóstico correto, você vai saber escolher a terapêutica correta
para se atuar com esse paciente, né? E também é muito importante que a gente, dentro da nossa terapêutica, a gente consiga focar a nossa terapêutica para a queixa principal do paciente, mas para a queixa do todo do paciente também, né? Então, é muito importante também que a entrega dos nossos resultados dentro da nossa terapêutica não seja qualquer resultado, né? Que não seja nada de resultado, que não seja pouco resultado, né? Na maior parte dos casos a gente consegue dar uma melhora muito grande, né? Logo numa primeira sessão. Então, quanto mais resultados a gente consegue dar para o nosso paciente, quanto mais impactante e mais transformador passa a ser esse resultado dentro da nossa terapêutica, acaba tendo muito mais valor para o nosso paciente, né? E isso colabora muito para que quando chegue o momento dele pagar o valor do seu atendimento, ele pague feliz, porque ele vai estar se sentindo bem, ele vai estar vendo as vantagens, os benefícios que a sua terapêutica pode proporcionar dentro do seu atendimento, né? E o foco que a gente tem que ter no paciente, né? Então, eu falei, os tópicos eles se repetem um pouco, porque tanto na terapêutica, dentro da nossa terapêutica, a gente tem que ter o olhar para o nosso paciente, mas quando a gente vai olhar para o nosso paciente também, né, a gente precisa ter o olhar dentro do todo dele, dentro do físico dele, do mental dele, do emocional dele, do energético do nosso paciente, né? Porque assim a gente consegue mapear o nosso paciente com mais detalhes e assim facilita demais as nossas decisões durante o nosso atendimento, né? É muito importante que a gente saiba acolher o paciente, né? E dentro desse acolhimento, a gente também já pegue ferramentas para que a gente utilize dentro do nosso atendimento também. Então, é preciso que a gente chegue num diagnóstico correto desse paciente, né? Para que a gente possa tratar e dar o resultado que ele espera ou acima do que ele espera de você, né? E é muito importante ter o olhar para o nosso paciente no pós-atendimento também, né? Para que a gente saiba o que foi que a nossa terapêutica deu de resultado para aquele paciente e o quanto mais a gente pode ajudar esse paciente, e se há necessidade de ele retornar com você ou não, né? Se aquela sessão já foi suficiente ou não. É muito importante que a gente tenha um olhar para o nosso paciente para que a gente possa sempre surpreendê-lo, né? Porque quando a gente surpreende o nosso paciente, a gente acaba fidelizando, né, o nosso paciente. E até tem um vídeo que eu gravei também, vocês podem procurar no meu conteúdo, né? Quando eu explico essa questão da fidelização, que a fidelização do nosso paciente é muito importante, porque já existem pesquisas científicas que comprovam que 80% do nosso faturamento depende dos clientes já fidelizados, né? Não que os novos pacientes não sejam importantes, eles têm uma importância, mas o nosso faturamento, ele depende 80% dos pacientes já fidelizados, né? Então, dentro do assunto do foco, a gente tem que ter muito foco, né, em nós mesmos como profissional, na imagem que a gente passa para o nosso paciente, a maneira como a gente divulga o nosso trabalho, né? E a imagem significa a maneira como você está vestido no momento do seu atendimento, significa a sua higiene pessoal, né? Às vezes é meio óbvio algumas coisas que eu tô aqui falando para você, mas, gente, de verdade, eu já vi cada coisa, né, que é bom a gente sempre relembrar, né? Às vezes as pessoas não percebem algumas coisas, né? E é muito importante essa questão do terapeuta, como ele está vestido, né? O cheiro que a gente está exalando, né, do nosso corpo, que o paciente sente, né? E isso pode ser desconfortável para ele. Então,
é muito legal a gente ter essa atenção para que a gente possa oferecer um melhor atendimento em todos os sentidos, né, para o nosso paciente. E é muito importante a gente lembrar que a nossa vida, ela não é separada, a nossa vida pessoal não é separada da profissional. Sim, existem algumas particularidades, mas é fato que hábitos e que posturas e comportamentos e um monte de coisa da nossa vida pessoal vai acabar interferindo na nossa vida profissional, inclusive até mesmo nos resultados da nossa terapêutica também, né? E um outro ponto importante, passando por um outro ponto importante que eu considero, são os resultados que a gente dá dentro da nossa terapêutica, né? Então, dentro dos resultados da nossa terapêutica, eu gosto muito de fazer essa comparação, como se fosse assim, o paciente quando ele vai te procurar, vamos supor que ele está com uma dor na coluna. Então ele sabe já, porque ele está sentindo que ele tem uma dor na coluna e ali existe uma lacuna para ele, né? Uma lacuna, um vão, né? Que precisa ser tratado. Só que nós terapeutas, com a visão para o todo do paciente, né? Com a observação no nosso paciente desde o momento que ele chega até o momento que depois ele vai embora também, nós conseguimos mapear tanto o nosso paciente que a gente é de muita responsabilidade nossa também fazer com que os nossos pacientes enxerguem os pontos cegos. Os pontos cegos são aqueles problemas de saúde, saúde como um todo, eu estou dizendo, né? E esses pontos de saúde dele como um todo, às vezes ele não enxerga, ele não tem consciência daquilo que já está ruim e que pode ainda piorar em relação à saúde dele. Então, eu acho muito importante nós, como terapeutas corporais, como massoterapeutas, né, como profissionais de saúde, acho muito importante que a gente consiga fazer com que os nossos pacientes olhem para os pontos cegos que eles não estão enxergando e que isso pode acabar prejudicando a saúde do nosso paciente como um todo, né? E é muito importante, quando a gente fala no assunto de resultados, muito importante a gente pensar em dar os nossos melhores resultados, né? No sentido de solucionar o problema do paciente, né? Os resultados, eles não precisam ficar somente presos aos resultados, ao solucionar o problema do paciente. A gente tem que ter em mente que solucionar o problema do paciente em primeira instância, né? Em primeiro lugar, mas a gente, além de solucionar os problemas do nosso paciente, a gente também pode entregar um resultado onde você entrega pontos cegos do seu paciente, que eu acabei de falar agora para você, né? Porque quando a gente consegue solucionar um problema do nosso paciente, a maneira como o paciente vai ter um olhar para você como profissional é muito diferente do que quando a gente não consegue solucionar o problema do paciente, né? Então, por exemplo, às vezes, vamos supor, você é um massoterapeuta que trabalha com shiatsu ou com massagem relaxante, né? E um paciente chega para te procurar, ele tá com tensão no trapézio, na região da cervical, né? Por tensão muscular mesmo. Então ele tá sentindo dor, tá sentindo incômodo e ele também apresenta uma dor no ombro, né? E ele relata isso tudo para você. E às vezes, apesar dele estar sentindo toda aquela tensão, ele fala assim: eu tô com muita dor no ombro, não tô conseguindo mexer meu ombro direito, não tô conseguindo movimentar o meu ombro, né? Tô com muita dor quando eu levanto meu braço. E aí também tô com muita tensão aqui nessa região, aqui do trapézio, aqui na cervical, no pescoço, né? E aí você relaxa o pescoço dele e você relaxa essa região aqui de trapézio na parte superior, mas aí você não dá um resultado no ombro dele. Ele não vai sair insatisfeito porque de alguma forma você colaborou, você contribuiu com o seu atendimento para que ele tivesse um conforto dentro do corpo dele.
Mas o ponto é que se você, além de tirar a dor da cervical, tirar a dor do trapézio, porque ele está tensionado, ele está com problema de ombro e você resolve o problema de ombro dele, aí ele já sai do atendimento, ele termina o atendimento de verdade, tendo você como uma referência mesmo de terapeuta, né? Quando o paciente ele tem experiências diversas em lugares diversos com terapeutas diversos, é inevitável que o paciente ele não faça uma comparação entre um terapeuta e outro. Isso é muito normal do ser humano, né? A gente acaba fazendo uma comparação de acordo com a referência daquilo que a gente tem de vivência, né? Então, se o paciente ele já foi em algum lugar, passou com algum terapeuta, que ele chegou lá e o terapeuta resolveu 100% das queixas dele naquela sessão que ele foi, é fato que quando ele passar com outro terapeuta e o outro terapeuta ele não resolveu, ele apenas deu um alívio nas dores, o paciente naturalmente acaba pegando como referência de profissional, né, como referência de tratamento, como uma referência de um lugar, de uma pessoa, de um profissional para ele procurar, ele acaba escolhendo aquele terapeuta de referência, né? Então eu falo, quando o paciente não teve grandes experiências de diversidade de terapeutas, ele não tem muita referência, e aí o terapeuta ele está em vantagem. Mas se aquele paciente um dia experimenta um terapeuta que dentro, por exemplo, desse exemplo que eu te dei da dor no ombro, um terapeuta resolve, outro terapeuta não resolve a dor no ombro, né? E os dois dão os mesmos resultados em trapézio e cervical, é claro que o paciente, ele numa próxima vez que ele tiver numa situação assim ou similar, ele vai procurar aquele terapeuta que acabou dando mais resultados para ele, né? Então, nesse assunto de resultado, é muito importante, de fato, quando a gente soluciona o problema do paciente, né? E quando eu falo de resultado também, eu gosto muito de usar esse termo, resultados impactantes e transformadores na vida do paciente, né? Porque resultado, ele pode ser um resultado em níveis diferentes, né? Mas quando a gente fala de um resultado que impacta e transforma, realmente é um resultado muito mais significativo, né? É um resultado onde que realmente, de alguma forma, você ajuda a impactar e a transformar a vida desse paciente, né? E quando a gente consegue mostrar os pontos cegos, tratar os pontos cegos do nosso paciente, né? Fica muito mais fácil dele conseguir ver esse impacto, essa transformação dentro da vida dele, né? E para isso a gente sempre tem que ter aquele pensamento do entregar a mais, né? Não entregar somente aquilo que o seu paciente veio procurar, né? Não adianta você não dar resultado naquilo que ele quer, né? Sempre é foco naquilo que está mais incomodando o paciente naquele dia, naquela sessão, né? Então o resultado maior tem que ser nessa queixa, mas além dessa queixa, o que mais você pode entregar de resultados para o seu paciente dentro dessa mesma sessão? É sempre aquele pensamento de sempre fazermos o melhor atendimento da nossa vida para aquele paciente, né? E é muito importante também que a gente busque por resultados mais rápidos, né? Porque quando o paciente ele tem que fazer muitas sessões e ele não vê um resultado dentro daquela dor que ele está sentindo, dentro daquele desconforto, a gente corre o risco do paciente desistir, né? De vir com a gente corre o risco do paciente procurar por um outro tipo de tratamento que não é esse tratamento que você oferece. A gente corre o risco do paciente procurar por um outro terapeuta porque ele pode concluir que você não é um terapeuta que dá um resultado com tanta eficácia, com tanta rapidez, né? E então eu acho muito importante a gente ter uma preocupação de dar um resultado, uma preocupação não, mas seria uma dedicação nossa para que a gente consiga dar um resultado mais rápido, né? E às vezes muitos podem pensar, né, que se a gente dá um resultado rápido
para o nosso paciente, a gente pode ter menos atendimentos. Então, eu vejo muitos profissionais indicarem, né, para que volte, que o paciente volte, mas não adianta indicar que o seu paciente volte se você não tem um fundamento dentro da sua terapêutica ou não dá um resultado dentro da sua terapêutica, né? Porque fica uma coisa muito muleta, né? Em alguns momentos eu até entendo que é muito importante isso, mas quando eu falo de escolha de resultados que você quer dar dentro do seu atendimento, quanto mais rápido, você pode até achar que vai ter menos, vai ter menos vezes aquele paciente vindo para você, então você pode faturar menos, mas isso para mim é totalmente enganoso, porque quando você de fato dá um resultado para o seu paciente, ele pode até vir menos. Só que você vira uma referência, você fideliza o paciente, ele confia no seu trabalho, ele te indica mais pacientes, né? Eu não acredito que a gente trazer o paciente mais vezes, sem necessidade, com que o paciente passe com a gente, isso eu acho que cria uma base de construção de carreira que não é sólida, né? E isso pode desabar a algum momento, né? E para isso a gente também tem que ser muito verdadeiro, muito transparente, muito honesto com o nosso paciente, né? Eu vou falar um pouquinho mais a respeito disso depois, nesse mesmo vídeo, né? Então, assim, não tenha medo de dar resultados rápidos para o seu paciente, achando que vai te faltar pacientes. Não, é pelo contrário, né? Quanto mais resultado você dá, mais pacientes você vai ter, né? Então é isso. E um outro ponto que eu considero muito importante para que você conquiste o seu paciente e que ele pague pelo seu atendimento sorrindo. Então lembra, o nosso atendimento ele tem que ter um conteúdo de muito valor, né? Em relação a tudo, né? Se a gente sempre pensar em crescer o valor no sentido de valor de conteúdo e não valor em termos de preço, né? Se a gente pensar em sempre aumentar o valor de conteúdo do nosso atendimento, você vai ter o seu paciente pagando com gosto, feliz, sorrindo, satisfeito e feliz por estar pagando o valor que você cobra, né? Então, um dos pontos que eu considero mais importante é o relacionamento que você cria com o seu paciente, né? E quando eu falo em relacionamento, está associado com aquele assunto também de fidelizar o nosso paciente, né? Só que dentro desse assunto também de fidelização de pacientes também dá para abordar muita coisa dentro desse assunto, mas eu separei alguns pontos que eu considero importante aqui para você hoje também, né? Então, o que é importante para que você fidelize o seu paciente, né? Você precisa facilitar a vida do seu paciente, né? Ah, como assim eu preciso facilitar a vida do meu paciente? Hoje em dia, até mesmo você, em qualquer coisa na sua vida, você não gosta de coisas que facilite a sua vida, né? Por exemplo, dentro de um atendimento, você como profissional, você não gosta de saber uma técnica que seja aplicada de uma maneira X, Y, Z, que potencialize os resultados. Isso facilita, né, o resultado que você vai dar dentro da sua terapêutica. Você também não gosta que, de repente, se você é casado, que o seu marido hoje prepare o jantar para você, porque isso facilita a sua vida para você, né? Então, seja com o filho, né? O filho também gosta que a gente facilite as coisas para ele, né? Todo ser humano gosta que a gente facilite as coisas na vida, e não só pelo gostar também, é porque realmente o facilitar, essa palavra facilitar, ela é muito rica na minha opinião, né? Porque quando a gente se torna um facilitador da vida, dentro de tudo, dentro das nossas atitudes e comportamento, de verdade tudo fica mais fácil.
ficando mais fácil, você tem mais fácil, fica mais leve. E dentro do mais leve também a gente consegue por melhores resultados do que dentro de pontos de tensão, né? Então pensem sempre em coisas que possam facilitar a vida do seu paciente. Então, por exemplo, você pode, às vezes, hoje em dia é muito comum, os terapeutas estão enviando uma parte da anamnese, né? Que são questionário, né? Que são perguntas que a gente faz a respeito da saúde do nosso paciente. Tem muita gente hoje utilizando o Google, né? Para que o paciente responda antes dele estar dentro do atendimento dele. Então você recebe as respostas do seu paciente, né, antes. Por exemplo, às vezes acontece de eu atender um paciente, mesmo que seja de primeira vez, e aí eu conversei com esse paciente antes para tirar alguma dúvida, porque ele tinha alguma dúvida sobre como funciona o meu trabalho, e eu entrei em contato com esse paciente para explicar como funciona o meu trabalho, e dentro desse questionamento, no momento que ele já agendou a primeira sessão dele comigo, eu já peço para que ele me envie até mesmo às vezes alguns exames, porque daí eu não gasto tempo do meu atendimento dentro de sala analisando coisas que eu posso fazer em outro momento, né? É um tempo que a gente, como profissional, acaba se dedicando, sim. Mas eu confesso para você, gente, que eu acho que muito deu certo a minha jornada, porque de verdade a minha dedicação fora da sala de atendimento para os meus pacientes sempre foi muito intensa, né? Apesar de que você não estar recebendo por aqueles momentos que às vezes você está se dedicando, está trabalhando para o paciente, eu acho que isso faz parte também um pouco da nossa trajetória, né? De ter uma dedicação e essa dedicação com o nosso paciente, essa preocupação com o nosso paciente, para que a gente possa facilitar a vida dele também ainda mais, né? Então, vocês podem pensar sobre isso, vocês podem pensar também, eu já comentei em alguns vídeos com vocês que, por exemplo, quando o meu paciente ele vai chegar na clínica, eu acabo vendo se a vaga da frente está vazia, e se está vazia eu já peço para o paciente, olha, aí eu já vejo se tem algum outro terapeuta que vai atender, que o paciente vai chegar nesse horário, e se eu tenho certeza que não, eu já mando uma mensagem para o meu paciente e já aviso e falo, olha, pode vir direto para cá, não precisa passar aqui na frente, ou quando não tem vaga já direciono ele direto para o estacionamento, ou quando tem a vaga eu falo, olha, não precisa ir para o estacionamento, né? Pode parar direto aqui na frente que a vaga está desocupada, né? São pequenas coisas que a gente consegue colaborar para facilitar a vida do nosso paciente. Você pode pensar em mais coisas, tem muitas coisas que a gente consegue fazer para facilitar a vida do nosso paciente, né? E aí também gosto até de estender isso um pouquinho, até mesmo para coisas que não tem uma ligação dentro da nossa profissão em si, né? Eu tô dizendo dentro da nossa vida pessoal, né? O que eu posso facilitar, o que eu posso fazer para que eu facilite a minha vida, né? Gente, vocês acabam criando meios, né? Quando vocês se perguntam e criam coisas e veem coisas que vocês podem fazer, a vida acaba rendendo muito mais, acaba te dando mais tempo para que você execute mais coisas, né? Às vezes eu vejo muitas pessoas que executam muito menos tarefas e tem muita dificuldade, né? Mas é porque às vezes a maneira como a pessoa cria a rotina dela, a dinâmica, o comportamento para fazer aquilo acontecer é mais complicado, e sempre tem como facilitar e como melhorar algum processo dentro ou fora do nosso atendimento, né? Então, vai aí uma outra dica para o assunto da fidelização do nosso paciente, é que se você errou com o seu paciente, né, retribua ele de alguma forma, né?
Por exemplo, assim, se de repente você fez algum erro de agendamento, você errou o horário de agendamento, né? Então assuma esse erro, se foi você que errou, assuma esse erro, não é, assumir o erro no sentido, assuma essa responsabilidade de uma atitude que você teve que deu ruim, né? Transforme essa atitude ruim em uma coisa boa, né? Assuma isso para você, traz essa responsabilidade para você, né? E você tem que aprender a recompensar, né, o seu paciente por isso, né? Então, por exemplo, às vezes também, de repente, se você fez um atendimento e o seu paciente ele piorou depois do seu atendimento, recompense esse paciente de alguma forma, né? Aí você pode pensar, mas de que forma eu posso recompensar, né? Você pode, por exemplo, numa outra sessão que o paciente vem, você pode de repente, se você fez uma massagem, você pode fazer mais uns 20 minutos para ele de uma massagem só nos pés, ou mais 20 minutos de uma massagem só na cabeça, né? Você pode recompensar, você pode retribuir a esse paciente pelo erro que você cometeu, né? Eu acho que não tem problema nenhum errar, porque todo mundo erra de alguma forma, né? E esse assunto também é muito importante para a sua vida pessoal, né? Por isso que quando eu falo que nossa vida pessoal acaba interferindo no nosso profissional, é porque nossas atitudes, elas acabam sendo assim, tanto na nossa vida pessoal como profissional, né? E se você traz esses benefícios de você facilitar a vida do outro, de você assumir a responsabilidade dos seus erros para você e você recompensar, né? Você retribuir por aqui, reconhecer aquele erro que você teve, fazer algo por isso, né? Porque é fácil errar, né? Errar e pedir desculpas e tá tudo certo. Não, né? Se você errou, você criou um ponto negativo aí com o universo, né? Então, neutraliza esse negativo que você criou, né? Seja dentro da sua terapêutica, seja na sua vida pessoal, né? Tenta equilibrar esse pratinho porque errar a gente vai errar o tempo todo, seja na vida pessoal, né? Ou às vezes no dia a dia do trabalho, pode ter uma escorregada na banana, né? Um erro de agendamento, enfim, mas a gente tem que saber retribuir por isso, né? Então, esse é um outro ponto também. E aí um outro ponto que eu pus aqui para vocês, eu anotei aqui, é você entender o seu paciente como um ser humano. Porque assim, né, pessoal, a gente tem pacientes com personalidades diversas, com comportamentos diversos, mas é fato que, por pior que seja aquele comportamento daquele paciente, ele é um ser humano, né? E principalmente a gente que trabalha com a dor, a gente precisa ter muita consciência que, dependendo do nível e do tempo que o paciente está dentro daquela dor, o paciente ele já teve uma alteração do emocional e do comportamento dele há muito tempo, né? Então a gente tem que saber avaliar tudo isso, ter esse olhar para tudo isso. Então nunca esqueçam que quem está na frente da gente é um ser humano, né? E qual é a melhor maneira de tratar e de cuidar desse ser humano, né? Então esse é um outro ponto que eu considero bastante importante. Um outro ponto também é você entender um pouco da lei universal, que é essa lei do universo, que tudo aquilo que você faz, e isso volta para você. Isso seja dentro da sua profissão, fora da sua profissão. Então, tudo que aquilo que a gente faz, de alguma maneira, em algum momento, vai voltar para você, né? Não tenha dúvidas disso. Então, pense em você atender o seu paciente, aquele dia que ele te procurou. Faça sempre o melhor atendimento que você pode para ele, o melhor atendimento da sua vida para ele, né? Vocês podem ter certeza que com o tempo vocês vão percebendo muitas coisas, a gente vai melhorando muita coisa a gente vai melhorando muita coisa no nosso atendimento, e o universo ele vai te retribuir. E quando eu falo que o universo ele retribui, é em todos os sentidos também, né?
dentro do nosso pessoal, dentro do nosso profissional, não tem como fugir disso, né? E uma outra coisa que eu já comentei ali na frente com vocês é sobre ser verdadeiro, íntegro e honesto com o seu paciente, né? Não tente enganar o seu paciente, não tente prometer uma coisa que você sabe que não vai conseguir, porque quando ele descobre que aquilo não é uma verdade, né, você acaba perdendo a credibilidade e a confiança do seu paciente, né? Isso não faz da sua carreira uma carreira em bases sólidas. E uma outra coisa também, quando o seu paciente vier, é muito importante a gente divulgar o nosso trabalho. Então, além de já que você divulga, né? E se não divulga, tem que divulgar o seu trabalho dentro das redes sociais, você pode pedir também para o seu paciente, né? Ele fala, você pode falar que você fez um check-in aqui comigo, você pode deixar um comentário para mim, porque o paciente, quando você tem ele fidelizado, quando ele gosta do seu atendimento, quando ele é um paciente fiel a você, quando você já tem um relacionamento com ele até tem o prazer e a alegria em divulgar o seu trabalho. É uma coisa que leva a outra, é uma coisa que caminha de mãos dadas, é um relacionamento mesmo, é um casamento com os pacientes, né? Então, esse é um outro ponto. E um outro ponto que eu queria te falar é sobre o que eu considero a sorte, né? A sorte, para mim, é uma oportunidade associada com a capacidade, né? Então, se você é capaz daquilo e a boa oportunidade aparece, é o que eu chamo de sorte, né? Então, você tem que estar preparado, capacitado. Quanto mais preparado, quanto mais capacitado você está para receber o seu paciente, mais fácil você vai também atrair mais pacientes, né? Porque você tá pronto, você exala de você aquilo que você tem capacidade e as pessoas, quando vão te identificando aquilo que você pode oferecer, naturalmente elas vão te indicando para outras pessoas. Então, uma das coisas também é você sempre se preocupar com aquele a mais, né? Não é preocupar, mas se dedicar, né, naquele a mais para o seu paciente, para que ele se surpreenda, para que ele se sinta cuidado, né? Então, o paciente gosta de mimo, o paciente gosta que tenha novidades, que tenham coisas diferentes. Então, às vezes, de repente, você dentro de um atendimento, vamos supor, ele marcou um shiatsu e dentro do shiatsu você pode fazer um mimo junto com esse atendimento, né, de alguma outra terapêutica, e onde você não vai cobrar dele, você pode dar um presentinho para ele, né, alguma coisa relacionada ao seu trabalho, de repente, um aromatizador de ambiente, um aromatizador, um olhinho essencial, um creme. Quando ele vai no local onde você atende, você pode pensar num chá com sabor diferente, num algo diferente, em coisas de mimos, de coisas gostosas que todas as pessoas gostam de receber, né? Então, dentro do seu atendimento, se você tem um conhecimento sobre a parte alimentar, você pode passar receitas para ele, pode dar dicas para ele, para que facilite a vida dele, para que ele tenha mais opções na mão dele. A gente tem que pensar em coisas que possam colaborar com a saúde do nosso paciente como um todo, né? Então pensem em mimos, em agradar o seu paciente, né? E também pus um outro ponto aqui, que é a gente saber avaliar a nós mesmos, saber avaliar o nosso atendimento, né? Porque quando a gente consegue perceber as nossas falhas, as nossas fragilidades e aquilo que a gente está precisando melhorar, é a única forma que a gente tem. Quando você sabe avaliar aquilo que você oferece, é a única forma de você começar a pensar em o que você deve fazer para que você cada vez mais consiga oferecer um atendimento melhor para o seu paciente, né? Então, aí tem alguns pontos importantes que eu passei para você, mas dentro desses assuntos, gente, tem tanta coisa para falar, né? Tem tanta coisa que dá para passar para você. Aos pouquinhos eu tô passando
os conteúdos. Eu espero que você esteja gostando. Eu agradeço muito por você ter me assistido aqui hoje até o final desse vídeo. E deixe o seu comentário sobre o que você está achando dos vídeos, se você tem alguma dúvida, né? Quero saber se eu posso colaborar com você com algum tipo de assunto, com alguma dúvida específica. Então deixa nos comentários para mim, que vai ser com muita alegria, com muita felicidade e prazer que eu vou fazer isso para você. E hoje eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Até o meu próximo vídeo e o meu toque de abraço para você.